Mortes. Tudo que não tem uma explicação oficial em Star Wars acaba se tornando um terreno livre para todo mundo fincar sua teoria a respeito. Enquanto Dave Filoni continuar cutucando esse terreno específico, a resposta nunca estará 100% certa, mas a gente vai tentar de qualquer maneira a definir morte e seus deuses. No 15º episódio da terceira temporada de Clone Wars, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano foram levados para outro plano da existência. Lá, eles encontraram 3 entidades intituladas a Filha, o Filho e o Pai. Como os nomes sugerem, a dinâmica entre eles é de pai e filhos. É bem fácil olhar para eles e supor pela aparência que a Filha é a personificação do lado da luz e o Filho é do lado sombrio. Mas segundo tudo que é canônico, não existe um lado da luz, só a força, e o lado sombrio é a corrupção dessa força. No nosso blog entramos mais a fundo nesse assunto. Então não faria sentido os deuses serem o lado da luz e o sombrio. O que é o Pai e o equilíbrio que ele fornece então? Alguns episódios depois desse arco, lá na 6ª temporada, Yoda recebe uma visita de Qui-Gon, que o manda para a origem de tudo. Lá ele encontra 6 sacerdotisas que o ensinam a obter o balanço interior entre o egoísmo e o altruísmo, enfrentando seus próprios temores e fraquezas. As sacerdotisas eram personificações de emoções humanas, e os deuses de morte seguem a mesma linha, sendo a personificação do altruísmo e egoísmo, e o balanço que os Jedi devem chegar. O nível não é macro, e sim micro, interno. Mortes é uma personificação do conflito em todos nós, e como se entregar ao egoísmo é destrutivo. Um adendo sobre Abeloth, a mãe. Segundo a página da Wikipedia, ela é descrita como a personificação do caos que foi aprisionada pelos filhos. Se o pai é o balanço que os Jedi almejam, então a mãe seria o caos que os Sith geram. A jornada do filho e de Anakin é similar. Ambos se sentem presos e procuram mais poder, e nesse caminho acabam destruindo tudo que se importam. Mortis foi para Anakin uma representação do futuro, como um aviso do caminho que ele não deveria seguir e o que aconteceria caso ele seguisse. No micro, a morte da filha é o equivalente a ser consumido pelo lado sombrio, e a morte do filho e pai é o destino final, a morte. No final de sua vida, Anakin toma a mesma decisão do pai, ao se matar junto com Palpatine. Então para vocês que gostam tanto de dizer que Anakin é o novo pai, de certa forma ele foi. Mas como a morte dos 3 deuses não afetou em nada a galáxia em 30 anos, não imagino que haja necessidade de substitutos. Só alguns pontos para confirmar a nossa teoria. As ações do filho são completamente egoístas e as da filha completamente altruístas. É dito que o filho cresceu no lado sombrio. Não teria como crescer se ele fosse sua personificação. Agora que ele se entregou ao lado sombrio. Em uma cena deletada, o filho pede orientação a Lord Sith do passado a fim de ter mais poder. A cena foi cortada por George Lucas por ele não acreditar que Sith possam viver após a morte. Mesmo assim, a cena revela que o filho não é a personificação do lado sombrio, e sim do egoísmo que leva a ele. Mas é tudo especulativo, e queremos ouvir sua teoria, mesmo que ele esteja errado. Brincadeira.